Hoje vamos falar um pouquinho sobre o laser Lavian, numa introdução dessa tecnologia que ela é tão inovadora, tão disruptiva e que ela é paixão nacional. Eu falo que por muitas características do Brasil, torna o laser Lavian o must to have hoje da sensação dos nossos consultórios. Mas falta uma curva de aprendizado dos nossos profissionais, que entendem somente laser, Lavian e suas indicações. E quando a gente apresenta para o mercado um protocolo de maior refinamento, até 45 propostas de tratamento dermatoestéticos, alguns tratamentos de beleza, alguns tratamentos de gestão de dermatologia patológica, a gente precisa entender principalmente a sua indicação e por que ele tem uma grande aceitação no mercado brasileiro. Não existe nenhum país no mundo que consome mais laser Lavian do que nós brasileiros. E isso tem a ver muito pela característica do comportamento da tecnologia com a entrega da sua energia em até todos os fototipos. Nós somos um país muito miscigenado, né? Isso é uma característica, pai branco, mãe preta, índio, português, europeu, asiático, e toda essa miscigenação ela torna, né, o nosso fototipo muito único. Daí agora os lançamentos das bases, né, 50 tons de base, significa que obviamente a gente não tem somente 6 fototipos. Então a gente está errando ou a gente está consertando com a base dos nossos fototipos, isso significa que nós somos muito miscigenados. E uma das características principais do laser Lavian é que ele é um laser ablativo, ou seja, ele vai romper a superfície da nossa pele e gerar uma descamação. Só que ele tem uma modalidade da característica do comprimento de onda dele, que é o 1927 nanômetros, um túlio, que ele é um soft laser. Então ele não é um laser tão ablativo, tão quente e tão descamativo quanto um laser de CO2 fracionado. Nós temos 3 principais lasers na categoria ablativa: laser de túlio, laser de erbium 2940 e o laser de CO2 fracionado, lá na ponta da cadeia, que é o 10.600 nanômetros. Então, a gente pode classificar o túlio como um soft pulse, um laser leve, não tão ablativo, não tão descamativo, por isso que ele vai para todos os fototipos de pele. O erbium glass, que a gente já tem aí um pouco mais de ablação, a gente tem um pouco mais de interação com a água, a gente já aprofunda um pouco mais e a gente aumenta um pouco o downtime. E o laser de CO2 fracionado no topo da cadeia, porque ele é um laser muito ablativo, ele é um laser muito térmico e que ele vai promover um resurfacing. E é muito interessante que agora que nós estamos vivendo aí um pouquinho a polêmica do fenol, que está suspenso os nossos usos, o nosso uso, a nossa indicação e o nosso trabalho no consultório, muitos profissionais estão migrando para o laser de CO2 fracionado porque ele vai fazer um resurfacing tecnológico. E o peeling de fenol, um resurfacing químico. Então, se você quer um processo mais descamativo, mais ablativo, mais térmico, de maior downtime, maior afastamento das atividades do dia a dia, o laser de CO2 vai muito bem. Se você quiser um intermediário entre um CO2 fracionado e um túlio, um Lavian, você vai para o erbium 2940, que tem no Fotona. Né? Então, no Fotona tem o 2940 e o IAC. E o laser Lavian é um 2.927 nanômetros, um laser soft. Eu gosto demais do laser Lavian, tanto que ele pode entrar no seu protocolo, no seu consultório,
pós-limpeza de pele imediata. Pode fazer melasma, rejuvenescimento, acne, crow, mancha, lifting de seio, cicatriz, rejuvenescimento íntimo, clareamento. Mas uma coisa que é interessante é voltar sempre ao princípio do laser. Colimado, coerente, não divergente. Significa que ele tem um cromóforo alvo principal, tá? Colimado, coerente, não divergente. A gente tem 3 cromóforos essenciais na nossa pele que vão interagir com a luz, né? E a luz pode ser a luz do laser, pode ser a luz da sala, pode ser a luz do sol, pode ser a luz do celular. Eles são água, melanina e sangue, a oxihemoglobina. Então, para todos os tipos de laser que nós temos no mundo e todos os tipos de marcas, né, Lavie, Fotona, Pison, Deca, enfim, nós temos sempre que fazer essa pergunta: qual é o comprimento de onda e qual é o cromóforo alvo principal? O ouro, o cromóforo ouro. Dessa tecnologia é a água. Então, para nós profissionais que vamos trabalhar com laser labiano, a gente precisa principalmente avaliar essa pele e interagir, colocando água para dentro da pele. E eu não estou dizendo que é a pele que vai ficar molhada. A pele não pode ficar molhada, porque se a pele também estiver molhada, o laser vai parar aonde ele encontrar a água. E a gente não quer nada na superfície da pele. A gente quer internamente, a gente quer que essa luz, esse raio laser, ele adentre para a nossa pele e aí vai fazer bioestímulos intencionais. Tá bom, mas se o cromóforo é água, o que tem a ver o colágeno, Dani? Olha, uma vez que você aquece a água, você gera sinalizações das proteínas de choque térmico. A gente chama de High Shock Protein. São as HSPs, tá? Então, é elas que vão sinalizar, vão perceber, vão ser sinalizadas nesse aquecimento que o laser entrega e ela vai fazer sinalizações de uma cascata controlada inflamatória para gerar colágeno e elastina. Então, a rota, o mapa da mina, né, a rota do ouro é essa. O laser, ele é um laser fototérmico, que ele vai aquecer através da luz a água que tem que estar dentro das suas células internamente, não é na superfície da pele. Então, o seu paciente tem que estar com bastante água em dia, ele tem que ter uma hidratação de pele, então tem que usar um skincare, tem que ver fator menopausa, que já resseca muito a pele, tem que fazer skin booster, bioestimulador de colágeno, correção de skincare, tem que fazer uma dieta bacana. Tudo isso, ele é um complemento para o seu laser ter um sucesso. Então, eu sempre falo aqui que não existe paciente que chega na nossa clínica de balão e fala: oi, vim fazer um laser labial. Não, você tem que fazer uma avaliação correta, você tem que entender os hábitos de vida do seu paciente, você tem que entender qual que é o skincare, se ele tem a rotina feita, se ele é comprometido com a sua rotina, se ele tem, né, a sua alimentação de forma equilibrada, saudável, se ela está na menopausa, se ela não está, se ela tem variação hormonal, se ela não tem. Então, claro que é uma avaliação. Então, a avaliação, ela é sucesso, né? Ela sempre está presente no nosso dia a dia, tanto que tem muitos professores que se dedicam a ensinar essa jornada da avaliação. E aqui fica uma dica que eu gosto muito do livro do nosso professor especialista, uma grande referência na área científica, que é o professor João Tassinari. Ele tem um livro que é Avaliação Facial Corporal e Tricologia. É um livro que eu indico para todos os meus alunos nas minhas aulas, porque se você domina a sua avaliação, ele é responsável por 85% do sucesso do seu tratamento. Entendeu a avaliação, entendeu a queixa,
criou cronograma, sabe conduzir, sabe aplicar, e se alguma coisa não der certo na sua aplicação, você volta para a avaliação, porque a resposta está lá. Então, o paciente chegou, não coloca ele já no procedimento. Você tem que trazer uma condução de avaliação, informação, caso clínico, responsabilidade de indicação e pós. Né? Então, é essencial, porque eu vou fazer o laser labial e vou tomar sol amanhã. Não, não pode fazer. Você fez um laser que você rompeu parte da função essencial da sua pele, que é proteção. A nossa pele ela tem a responsabilidade de proteger a gente do meio, de fungo, de bactéria, de perdas hídricas, de controle. E quando a gente faz um laser, a gente está querendo interagir com essa pele, né? Esse escudo, essa barreira. E um laser ablativo, a intenção dele é renovar a pele. É renovar a pele pela ação térmica, estimular colágeno e gerar rejuvenescimento, fechamento dos poros, clareamento, glow up, uma pele de porcelana, um skincare tecnológico. Então, o raciocínio ele é essencial de domínio do nosso paciente. E o nosso paciente também não pode nos enganar, né? Falar que não vai tomar sol e vai tomar sol, aí vai dar ruim, né? Ou o profissional usar o laser como único procedimento, único tratamento, único protocolo, também não dá. Então, ele é uma tríade: cosmético, alimentação e hábito de vida e laser. Então, se você também não tiver um cosmético ideal, adequado, de função, principalmente pela cereja do bolo, que são os lasers ablativos, que é o drug delivery, nada disso vai fazer sentido para o seu paciente, para o seu protocolo e para o sucesso da sua clínica. Então, o laser Lavian, ele é um laser que ele tem ouro, aquecimento, estímulo de colágeno e elastina e intenção de produzir colágeno, firmeza, rejuvenescimento. Prata, pigmentação. Poxa, mas eu vejo muito falar do laser Lavian para o melasma. E eu posso, porque ele é um laser que ele interage com a água. Ele é um laser que ele interage com a água, mas que nós precisamos entender que ele, para chegar na água, ele vai passar pela pigmentação, vai excitar a pigmentação e vai fragmentar. Então, ele faz um efeito de pulverização, de descamação em forma de poeira e vai sair a pele com a mancha. Mas a mancha, quem produz a mancha é o melanócito. O melanócito é uma célula presente na nossa pele e que ela produz o nosso pigmento. De acordo com exposição solar, dano, cutucar, machucar, você vai tendo uma pigmentação de defesa, porque se a nossa pele tem a função de proteção, ela tem células que trabalham protegendo. E a pigmentação, ela é produzida pelo melanócito, gerando melanina, funcionando como um guarda-sol aí da exposição solar, principalmente, que é o que vai mais danificar a nossa pele. Então, o que eu tenho para dizer é que o laser Lavian, ele remove a mancha, mas ele não bloqueia o melanócito. Então, é como se você estivesse limpando uma mesa suja. O Lavian ele vai entregar esse efeito de limpeza nessa pele com essa ação de clareamento, mas você precisa tratar o melanócito, que é a célula que está produzindo esse pigmento, que nós falamos que são principalmente mudanças de hábito de vida. Uma não exposição solar direta na face, cama de bronzeamento artificial, cuidados do skincare e também de nutrição e de proteção dessa pele. Uma vez que essa pele não é mais agredida,
que ela não tem que mais defender-se diariamente, constantemente, ela passa a gerenciar esse pigmento. E claro que a gente também pode indicar o laser labial para tratamento de vasos, rosácea, acne, não que ele seja ouro. Ouro é água, aquecimento, gerar colágeno. Mas bronze, a gente também tem um efeito fototérmico, gerando calor, que vai estimular colágeno e elastina, que vai dar mais firmeza nesses vasos e vai ter um aspecto de melhora dessa vascularização excessiva que acontece na telangiectasia. Obviamente que a gente não pode indicar o laser labial como a melhor tecnologia para tratar vasos ou a melhor tecnologia para ser a resolução do melasma, mas eu posso garantir que ele é a melhor tecnologia para estimular colágeno, elastina, fechamento de poros, rejuvenescimento e por aí vai. Então, esse raciocínio a gente conversa bastante no nosso curso dos 45 protocolos da vivência laser labial, onde a gente entrega esse raciocínio clínico para você conduzir, não cegamente, mas palpando de um raciocínio do que você vai conseguir aplicar de eficiência, ouro, a manobra para o prata ou então a intermediação ou associação quando ele é uma indicação bronze. Isso funciona para todos os tipos de laser. E agora nós vamos entender como a gente vai configurar a nossa tecnologia através de uma avaliação que você tem a intenção de aumentar mais potência ou de diminuir o tempo de exposição térmica ou até mesmo fazer uma, duas ou sobreposições intencionais de somatórias de dose.